A gente está aqui na palma da mão dele. E ele sempre cuidando. E muitas vezes ele diz, né, que nós somos como a menina dos olhos dele. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, né? Então, é o que eu falei, né? O diabo tenta e outras enfermidades também não é só a culpa dele, porque muitas vezes é consequência nossa má alimentação, nossa má conduta, né? Não caminhamos, não cuidamos do nosso corpo, um dia vamos ter que prestar conta a Deus. Ele deu esse corpinho aqui perfeito, a gente não cuida dele como deveríamos cuidar, né? Então, às vezes, ele dá esse susto, porque lá dentro ele quer tratar, quer conversar com ele, pertinho, né? Face a face com ele lá. E quer também que ele tenha uma vida mais saudável, né? Para a qualidade de vida dele, né? Para que nós também viemos ficar todos bem. Uma qualidade de vida para um é uma qualidade de vida para a casa toda. Né? Agora, se um não quer aquela qualidade de vida, até o cachorrinho engorda, né? Tudo vai pro cachorrinho e assim vai, né? Uma brincadeirinha, né? Mas é assim que Deus faz, né? Então, Deus trata, Deus tem os bens dele, o propósito dele, mas todas as coisas, todas, cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Amém. Deus abençoe. Eu vou convidar o irmão Ala, para o irmão Ala ler uma palavra e orar pela sua oferta, irmão, por favor. Amém. E quero ver aqui Salmo 46. Eu vou mostrar pela oferta. Não é uma palavra referente à oferta, mas é uma palavra que Deus me deu nessa tarde. No trabalho. Vamos colocar em pé. Salmo 46. E 1. É tudo propósito de Deus, né? Ele sabe de todas as coisas. Eu estou junto muito com os irmãos. Hoje eu fiquei triste, mas hoje eu estou alegre. Amém, é verdade. Porque não deu tempo nem de falar com a minha esposa. A gente sempre conversa com ela, né? Mas eu cheguei tarde do meu trabalho, aí quando eu cheguei na casa da minha sogra, já chegou junto também para mim vir trazer. E sempre as experiências que eu passo com Deus, eu às vezes passo com a minha esposa também. Não deu tempo de eu falar com ela. Mas vou ler o versículo aqui para fazer um rápido testemunho. É Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar então para a oferta. Soberano Deus, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor meu Deus, por mais um dia, por mais uma noite na tua presença, Senhor meu Deus. Agradeço a cada um que está aqui nesta noite. O Senhor tem um propósito, Senhor, uma palavra a cada um nesta noite aqui, Senhor. Também, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que irão ofertar nesta noite, Senhor meu Deus. O Senhor venha abrir as comportas do céu, os celeiros, Senhor. Nunca venha faltar, Senhor, azeite na botija, daquele que irá contribuir, daquele que também não tem, das condições, para que possa, Senhor meu Deus, também contribuir, Senhor Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, continua, Senhor meu Deus, no âmbito desse culto, Senhor meu Deus, que o Senhor venha falar poderosamente como está falando em nossos corações. Estamos pedindo, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Poder sentar. Um testemunho rápido hoje para os irmãos, que nem falei aqui, né, irmão? O Senhor me deu essa palavra no Salmo 46. Aquietai-vos porque eu sou Deus. Eu estava no meu trabalho ali, e daí eu estava no meu trabalho e o Senhor falou comigo ali, no meu trabalho. E eu peguei, olhei para os meus colegas de trabalho, pensei que eles tinham falado comigo, mas daí não era, ficaram quietos, né? E eu olhei para o lado, para fora do meu serviço, e daí fui no banheiro. E daí quando eu cheguei no banheiro, o Senhor falou de novo comigo. Falou para mim assim, de forma, muitos querem só para si, e os meus que estão perecendo lá. O que eu entendi nessa palavra? Que nós só queremos bênção para nós. Pedimos bênção material para nós, pedimos bênção familiar para nós,
Mas e aqueles que estão necessitados? Aqueles, daí eu pude entender, aqueles que estão lá no UTI, aqueles que não são um ou dois, são milhares e milhares de pessoas, crentes salvos e não salvos. E daí o Senhor começou a falar comigo ali, hoje você vai na minha casa e você vai levantar um clamor por aqueles meus servos que estão onde eles estão. Muitos eu coloquei lá, bater no particular, mas muitos não fui eu que coloquei. Aleluia, graças a Deus. Nós estamos pedindo por muitas das vezes, o que eu entendi sobre isso? Que nós só sabíamos pedir para nós, irmãos. Quantas e quantas vezes Deus me repreendeu porque eu dobrava meu joelho na noite, na madrugada, e pedia para Deus, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero ser abençoado, abençoa a minha família, faz isso para mim, Senhor Jesus. E o Senhor falava para mim assim, mas por que só para você? Nós estamos assim, irmãos, hoje. Nós sabemos pedir para Deus, Senhor, faz isso para mim, eu quero isso, eu quero aquilo. É igual uma criança teimosa, que se o pai não dá, ela fica birrenta. Nós estamos assim, irmãos. Né? Não vim aqui para sair da minha casa, não vim aqui hoje para puxar a orelha de ninguém, mas eu vim falar o que Deus mandou eu falar nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. E daí eu estava ali, e o Senhor começou a falar comigo ali no banheiro do meu trabalho ali, e o Senhor falou bem assim, estenda a tua mão. Eu estendi a minha mão. Daí ele falou assim para mim, sabe aqui os meus estão aqui nas minhas mãos. Entendeu? Estão nas minhas mãos. E muitas das vezes, irmãos, é igual Deus usa um irmão, uma irmã, ficamos preocupados, o que vamos fazer com o dia de amanhã, né? Mas esquecemos que nós temos um Deus todo-poderoso, que tudo Ele pode. Ele é o refúgio, né, da nossa vida. Glórias a Deus. E daí ali eu comecei a dobrar o joelho, comecei a chorar no banheiro ali, e o Senhor falou para mim assim, hoje você lá na minha casa você vai ser diferente. Você vai levantar o povo para fazer uma oração. Para me buscar. E pedir, não só por eles, mas por aqueles. Por que eu estou falando isso? Porque eu, antes de voltar a trabalhar, fiquei quase 5 anos desempregado. Eu comecei a fazer obra junto com a minha sogra, nem namorava a minha esposa. Nem imaginava ir em casa com a minha esposa. Mas eu ia, estava desempregado. Deus me dava passagem, eu ia na igreja, os irmãos colocavam dinheiro, R$50, R$20 para eu fazer a obra. Eu ia lá no leprosário, segunda, quarta e sexta. Terça-feira eu ia na UTI do Carmo. E daí eu comecei a voltar lá atrás, irmãos. Lá atrás comecei a voltar. Quando eu fazia a obra para Deus, nos leitos de enfermidade, naquelas pessoas que já estavam na última, né? E Deus falava assim, agora você coloca a tua mão que eu vou operar, eu vou fazer. E chegava eu e a irmã Márcia e o irmão Samuel. Muitas das vezes nós estávamos na UTI, eu ia para colocar a mão para orar e o Senhor falou assim, quem disse que é você? Quem disse que é você que vai orar? É ele? É o meu outro irmão do Samuel que está no Xaxim. Daí o Samuel ora. O irmão orou, ali 2 dias o irmão não tinha saído da UTI. Mas ele não tinha saído da UTI no caixão, ele tinha ido embora. Dali 2 dias o paciente foi embora. Por quê, irmãos? Porque se eu fosse fazer a minha vontade, Deus não ia operar. É conforme o agir dele, o querer dele, né, o dia dele, a hora dele, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quero pedir para os irmãos se colocarem em pé. Não, foi de Deus sem se falar que eu ia levantar um clamor, porque eu esqueci que eu falei ontem com um senhor que estava lá, né, angustiado, o filho dele sofreu um acidente, é um médico, um sábado de 28 anos. Ele sofreu um acidente no sábado, eu pedi para os irmãos rotem pela vida dele, né, o nome dele é Brian. Ele está em coma, né, e está em estado gravíssimo. Sabe, o pai dele estava bem desesperado, estava conversando com o pastor da Batista, cada ala tem um pastor lá, né? Aí tem também o Adão, que a gente vai conversando e vai falando de Jesus, vai evangelizando, é muito bom. Eu gosto muito dessa área, assim, sabe? De estar junto com o povo e me compadecendo e cuidando, sabe? Eu gosto dessa área. Eu acho que eu estou assim no lugar errado. Eu não posso ficar dentro de casa, eu tenho que estar nos hospital mesmo, sabe? É essa área que eu gosto de estar, né? Então, aí tem o Adão também, que está com alcoolismo. Aí tem também a dona Ondina Padilha. Até eu passei por irmão Isaías, estava orando. Ela foi fazer uma cirurgia de troca de marca-passo, o coração dela rasgou, sabe? Então eles tiveram que passar uma fita, como rasga um saco de papel, o médico explicou, ele teve que passar um velcro.
todinho em volta do coração dela. Só que quando ele costura, como ela tem osteoporose, rasga. Então ela também está em estado muito grave. Então que você esteja orando pela dona Ondina, pelo Brian, que é esse jovem de 28 anos que sofreu sábado um acidente, e pelo Adão por alcoolismo, né? As pessoas que eu conversei lá, sabe? Então que vamos levantar um clamor mesmo de oração para eles, pelo meu esposo também, né? Que vai fazer essa pena, né? E eu não sei o dia certo que ele vai fazer. Mas eu creio que Deus sabe, já tudo preparado. Luiz Carlos. Clamando aqui nessa noite. Orar pelos enfermos, né? Ah, sim. Por aqueles que para nós é impossível, mas para Deus não é impossível. Glória a Deus. Olha para o dia que está. Mas alguém enfermo aí? Se tiver alguém enfermo, tem hora de unção por né? Os sanguíneos já são ungidos, né? A enfermidade, ela tem que ser mandada embora no dia da escura. Temos que chegar a pedir para Deus curar, né? Toda, né? A cabeça da enfermidade. Quem tem enferma, irmã? Tem mais? Alguém? Todos aqui. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, sai toda enfermidade agora. Eu estou te mandando, sai em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, sai, Pai, toda enfermidade. Pega sua mala e cuida agora, sai em nome de Jesus. Eu estou te dando uma ordem, cara, em nome do teu filho Jesus Cristo, Senhor. Eu mando embora agora essa enfermidade em nome de Jesus, Senhor. Seja curado agora em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sai toda enfermidade. Todo mal sai agora em nome de Jesus, Pai. Eu creio na cura do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sai, sai. Que o Senhor vai estar seu alcance paz, em nome de Jesus, sai. Deus que nós somos abençoados, mas é grande, mas Deus de perto, Deus de perto, Senhor nosso Deus, quero fazer nossas famílias, tua graça, tua bênção, abençoa cada um, Pai, te peço, Pai, guarda bonitinho em tuas mãos, Pai, o teu servo precisa, Pai, isso ali, Pai, a companhia é sua, Senhor, não deixe de oferecer, Senhor, abençoa teu filho ali, Pai, aqui no meio do hospital, Pai, faz uma obra grande na vida dele e daqueles que estão comigo, Pai, eu peço a todos mãos de vida guardando o teu povo, eu te peço em nome de Jesus, amém. Fernando, quer tocar o Senhor? Louva o Senhor? Ah, não trouxe? Ah, então tá, então eu vou chamar. Vai na frente, Ministrando a palavra dessa noite, né? na capela. Creio que o Senhor já colocou, né, algo no coração dela, né? E vai falar conosco, né? Tremendamente nessa noite. Pai amado, Pai querido santo, em nome do Senhor Jesus, meu filho amado. Nós colocamos agora a tua serva na tua presença, meu Pai. Fala conosco através da vida dela. Usa ela, Senhor, como o Senhor nunca teve usado antes, Pai. Usa ela com poder, com autoridade. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Oh, Senhor, já ouvimos, Senhor, Deus falar através dos testemunhos dessa noite, Pai. Te glorificamos por tudo, Pai. Usa a irmã Nelly nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde dos irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos aqui para ficar. Ontem, a irmã Eliana, a gente hoje está aqui um pouquinho com ela, né? Porque a gente sabe que nessa hora não é fácil, né, irmãos?
E como ela diz, né, os amigos têm que estar perto, a gente tem que ajudar, né? Aí o irmão ligou que não ia poder pregar, e aí ela já virou para mim, meu marido olhou para mim, ela falou, mãe, então você traz a palavra. Eu falei, isso é aqui, né? É da vontade do Senhor, nós temos que fazer o vídeo do Senhor, né? E confesso aos irmãos que com todas essas coisas que a gente passa, né, eu com a minha mãe lá, com esse probleminha de saúde, ela está totalmente dependente, então eu do todo lado tenho que estar o tempo todo, né, com ela. Então, às vezes a gente não tem nem cabeça, né, irmãos? Mas o Senhor é que faz, e não sou eu, né? Ele que é o Deus que rege a nossa vida. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar naquele lugar, né? Aí a gente ainda foi orar, e Deus assim bradou, porque a gente sabe que o inimigo está ao nosso redor tentando estragar, né, irmãos? Isso tudo que aconteceu ontem, as coisas que acontecem. A gente teve a semana passada um círculo de oração que a gente tem ido, e a irmã pregou de repente de Deus, né? De repente, que a gente não espera, né? Eu não imaginava, de repente, eu nem imaginava que pudesse minha mãe estar dessa forma, foi muito rápido. E a gente tem que estar preparado, né, irmãos? Porque a vontade de Deus não é nossa. Então, eu falei assim, o que eu vou estar falando, né? Então, pouco tempo que a gente tem, eu acho que quando o Senhor tem que falar, ele fala em 2 minutos, 1 minuto, não precisa às vezes demorar horas, mas é o Deus que fala. E o Senhor me deu uma palavra bem conhecida do livro de Esther. Os irmãos podem abrir. E tudo isso que nós falamos hoje, essa palavra vem meio de encontro, né? Porque o Senhor, Ele está falando conosco nessa palavra, que eu creio que os irmãos vão meditar na minha humilde, né? Me colocando o Senhor na humildade de poder, como serva, né? Poder falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esther, no capítulo 7. Esther. O irmão Marcelo, nosso co-pastor, né? Mandou se justificar, né, a presença dele, e manda um abraço a todos, irmãos, né? Vim no lugar dele hoje, tá? Hã? Mandou no lugar de 3 minutos. Pois é, o irmão tá aí, os irmãos estão aqui para... Até o pastor falou que ia tentar vir, né? Mas a gente sabe que a vida deles é corrida, né? Mas a gente sabe que nós estamos aqui, né, para fazer a vontade do Pai. Livro de Esther, encontrar? Amém? Versículo 7. Eu não vou ler o versículo todo, porque eu vou direto no versículo que o Senhor falou comigo. E é a partir ali, do 2. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejas. Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Amém? É uma palavra muito conhecida, irmãos, e o livro de Esther é um livro que leva a gente assim, a refletir muito sobre a maneira como nós nos colocamos diante do Senhor, como foi falado hoje, né? Na nossa simplicidade de buscar o Senhor. Nós conhecemos a história, né? Esther era uma jovem de 15 anos e que o Senhor usou para que ela fosse levada até rainha, né? A gente sabe que a história conta que a rainha Vasti, ou Vasti, como fala na Bíblia, ela tinha tudo para continuar no poder, mas ela não valorizou o esposo, não valorizou o rei. E aí foi lançado um concurso das mulheres mais bonitas, das jovens mais bonitas. Esther não tinha intenção disso, mas ela tinha um propósito diante de Deus, porque ela sabia que ela tinha um povo que dependia dela. E ela tinha que usar uma estratégia para chegar aonde ela chegou. Mas ela mal sabia que era o Deus Todo-Poderoso que estava colocando ela nessa situação. E quando a gente vê essa palavra, quando a gente fala, né, qual a tua petição, é tudo que nós estamos falando hoje, né? Nós só estamos aqui colocando o Senhor colocou, né, para a irmã Eliane, qual a tua petição, para mim, que estou com a minha mãe nessa canção, Eliane, os irmãos, né, que o irmão falou, quantos estão clamando, Senhor, eu preciso disso. Esther estava falando com Deus, Senhor, eu tenho que salvar o meu povo, né? E a gente sabe que nesse tempo, que para chegar diante do rei podia ser esposa, mas se não fosse convidado, como a gente sabe, se a gente chega em determinado lugar, ou com um juiz, uma pessoa que tem um grau de
de responsabilidade, né? O presidente da República ou um desembargador, a gente tem a hora certa, né? Se eles não aceitarem, a gente não pode, né, se colocar. Então imagine diante do rei, ela mesmo como esposa não podia, só se ela fosse chamada. E a gente sabe disso, né? Nós não entramos, não podemos invadir a individualidade da pessoa nas casas, não entramos na casa das pessoas de qualquer jeito. A gente pede licença, a gente bate, né? E Esther, sabendo que ela era esposa, ela tinha que pedir a presença, o rei tinha que mostrar o cetro, né? E tinha que ser, se ele quisesse, ela poderia chegar. E o rei entendeu, o Senhor tocou o coração dele, e ele falou, venha, né, a minha presença, o que você quer, qual a tua petição? A palavra que o Senhor quer falar conosco é isso, o que nós estamos precisando do Senhor? Como o irmão falou, às vezes a gente, graças a Deus, a gente tem conseguido ver essa realidade de poder orar por outras pessoas, da gente poder ver que as pessoas estão muito carentes, irmãos, de amor, muito carentes de oração, de compaixão. Nessa viagem que a gente fez, a gente pôde, as pessoas que servem a Deus, que nasceram em lar cristão, estão desviados, filhos dos servos do Senhor. O Senhor bradou de uma maneira tão linda e maravilhosa que a gente fala assim, Senhor, a gente não vai a passeio, o servo de Deus não vai a passeio, vai a trabalho, né? E quando Deus foi fazendo, você vê o desespero daquelas mães querendo que os filhos voltem, que nasceram dentro do lar cristão, e a gente vê a necessidade, então com certeza elas estavam pedindo para Deus, eu preciso, Senhor, que meu filho volte. E eles moram até em frente à Assembleia de Deus, congregam na Assembleia de Deus. E nós ficamos naquela tarde, assim, foi tão maravilhoso que a gente só falou de Jesus, só falamos de Jesus, e a glória de Deus foi inundando aquele lá. E quando Deus falou, assim, no profundo com aquela mulher, e Deus falando dos filhos, eu não conhecia, nunca vi aquela família, é parente de Isaías, mas esse primo dele fazia 40 e poucos anos que eles não se encontravam, e a gente foi encontrar os familiares, foi muito bom, com fraternização, encontrar as pessoas. E a gente sabe, dessa maneira, Deus, a gente não sabe que a gente vai ser usado para quê. E Deus bradou de uma maneira tão linda, irmãos, assim, com aquela senhora. Deus me mostrava ela muito angustiada, uma senhora pequena, assim, pequenininha. Mas o Senhor, desde a hora que eu entrei naquele lar, e eu estava muito angustiada no sábado, porque nós estávamos lá, minha mãe foi internada, minha irmã achou que no sábado minha mãe não ia passar. Do nada, assim, ela entrou, chegou, e aí acho que a medicação foi trabalhando. E eu até liguei para Eliane, chorei muito no telefone, porque eu estava lá, mas eu sabia que não adiantava. Porque o Senhor estava agindo, porque se eu estava lá, porque Deus estava permitindo, porque Ele estava fazendo a obra. E se eu tivesse vindo antes, no sábado de manhã, passando na frente de Deus, né, não cheguei em nenhum momento a falar com meu esposo, vamos embora, né. E ele também, porque ele poderia ter chegado e falado para mim, vamos, né, estou sentindo que você está angustiada. Não cheguei em nenhum momento, não falei nada. E aí eu falei assim, Senhor, eu angustiada, aquilo assim, querendo estar aqui com a minha mãe, mas ao mesmo tempo sabendo, não sabia do que ia acontecer. E aí Deus bradou tanto, irmãos, bradou tanto. E na hora que eu estava desesperada lá, você vê, nós passamos uma tarde falando do Senhor, vida se reconciliando. O Senhor falando com aquela mãe que os filhos iam voltar, falando que tinha um filho longe, outro, eu nem conhecia. Foi tão maravilhoso o que Deus fez naquela tarde, que é isso, é a gente se dispor por um povo, né? Esther se dispôs para passar tudo que ela passou por causa do povo dela. Ela tinha um povo que ela tinha que lutar. Nós temos o nosso povo, a nossa família, que a palavra de Deus diz que quando nós temos que fazer a diferença no meio do nosso povo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, né? Porque uns não servem, outros servem, outros entendem de outra forma, nos veem de outra forma. Então, é difícil, mas não é impossível, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Esther não imaginava que o Deus ia fazer, né? A gente conhece a palavra que quando ela viu que estava estreito, que é assim que a gente tem que fazer, é a gente clamar a Deus, pegar os amigos, né? E eu falei para a Eliane, é luta espiritual, ele está lá, ele está vencendo, vai vencer, mas nós temos que estar aqui, irmãos, unidos. O Didi precisa de oração lá, porque a luta, o inimigo está furioso, porque ele louva a Deus. E quando a gente louva a Deus, a luta é muito grande, né? E o trabalhar de Deus na vida do dia é muito grande, a gente sempre fala, o chamado é muito grande. E às vezes Deus tem que dar uma arrochada na gente, tem que passar por umas coisas,
para a gente vir mais perto de Deus, né? Talvez Esther nunca imaginou que ela tivesse que passar, se ver aquela hora que ela fala, juntou o povo, juntou criança, todo mundo, animal, todo mundo jejuou. Ela pediu para clamar lá para o povo dela, que ela estava longe. Eu preciso que todo mundo esteja comigo, porque eu vou entrar na luta, na batalha. E quando nós estamos nessa batalha, o irmão está lá, minha mãe também, eu sei que é luta. Se ela tiver que... Eu falo para ela, mãe, você está preparada? Tô. Ela falou, mas eu tenho muita coisa para fazer para Jesus. Tem 82 anos. Nós temos idade, às vezes não queremos fazer. Na simplicidade dela, na maneira dela servir a Deus, ela faz com amor, ela vai fazer, continuar fazendo. E eu falei, Deus, a minha mãe está nas tuas mãos, né? Como a gente sabe, Didi está na mão do Senhor, né? O agir de Deus é dele, é Ele que vai fazer. Nós conhecemos o nosso limite, a nossa força, mas o Senhor, Ele age no impossível, né? Nós estamos aqui falando, dando força espiritual, porque eu sei que agora Ele sabe que aqui está acontecendo culto. Então Ele também está intercedendo, porque Ele sabe que a situação dele também é difícil. Mas Ele está crendo, né? Minha mãe falou, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode fazer. Mas se não for da vontade dele tiver que levar, minha mãe está preparada. E eu falei, mãe, você está preparada? Ela disse, tô, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer. E claro, a gente não quer perder quem a gente ama, né, irmãos? Então Esther, ela tinha um povo, ela ama, né? Ela amava esse povo. O primo, né, que levou ela para aquele lugar. Imagina a luta dessa mulher sabendo que tinha todas as forças contrárias, né? Ela de um outro povo, de uma outra religião. Mas o Senhor teve graça de Esther. Esperou o momento certo para fazer. Você imagina a luta dessa menina, porque era uma menina, num lugar estranho, lutando contra todas as forças, e ela falando assim, aconteça o que acontecer, eu estou aqui para lutar pelo meu povo. Será que nós estamos dispostos a fazer como Esther e entrar nessa brecha e falar, Senhor, eu vou lutar, eu vou jejuar pela minha família? E a luta não está sendo pequena não, irmãos, está sendo muito grande. A luta espiritual é muito grande. Às vezes a gente não tem força, pensa que a gente tem força, às vezes eu não tenho. Meu marido me ajuda em oração, cobertura de oração. Por quê? Porque um está ajudando o outro, né? O irmão, a irmã sabe que o outro está passando por luta. Nós temos que nos unir. Então essa palavra que o Senhor fala, né? Para nós, falando o nosso nome, né? Esther, mas substituindo a cada um de nós. O que você quer? Qual é a tua petição? Qual é o teu pedido? Né? Como o irmão Pedro falou, quantas vidas que estão precisando de cura, irmãos? Nós precisamos de libertação, de cura, de tratamento da alma, né? Quantas pessoas estão na igreja, estão feridos, estão com a alma entristecida. E aí o que acontece? A obra dificulta. E quando nós encontramos barreiras, o Senhor trabalha. Mas claro que vai ter dificuldade se nós não nos unirmos em oração, como ela pediu, para o povo dela, jejuar, porque ela sabia que a peleja era grande. Nessa noite, né, o Senhor colocou no meu coração. À tarde eu estava assim, no particular com Deus, e eu de manhã atendendo minha mãe, da tarde minha irmã estava lá, eu pude ficar em casa um pouco, orando, meditando, eu fechei os olhos, o Senhor falou comigo, e eu disse, Senhor, também não sabia se era eu, porque eu estava preparada, mas talvez fosse outra pessoa que fosse pregar, mas aprove o Senhor. E nós temos que estar preparados, né, irmãos? Ele foi para dizer aqui uma frase, o Senhor faz o resto, né? Nesta noite, eu não quero me alongar, porque tudo que foi falado aqui está dentro disso que a gente trouxe nessa palavra. Qual é a nossa petição? Talvez você fale assim, irmã, todos os problemas que foram apresentados aqui é tão grande perto do meu que é tão pequeno. Não existe diferença de você, do teu problema, da tua atitude, dos seus gestos. Tudo para Deus é patente, está ali. Você é importante para Deus, não existe diferença, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais usado que ninguém, ninguém é menor que ninguém. Perante o Senhor nós somos iguais, porque somos filhos. E quando nós somos filhos, nós temos intimidade com o Pai. Nessa noite o Senhor quer nos falar sobre isso, né? Tudo que nós falamos aqui, que o Senhor é aquele, né, quando nós estamos lá no Salmo 40, aleluia, que o Senhor nos guarda, Cristo, glória a Deus, espera, aleluia, acalma, se tranquilize, né? A gente tem horas que a gente tem que parar mesmo, irmãos. Né? A gente quer se apressar para passar na frente, para fazer as coisas.
O Senhor fala, calma, vai devagar. Né? Se Esther não tivesse tido sabedoria e direção do Espírito Santo de Deus, ela poderia ter chegado na hora certa e o rei não ter recebido ela. E nós conhecemos a história, que aquele que quis fazer o mal acabou sendo prejudicado pelo aquilo que ele lançou. Então, que eu sinto assim de Deus, que a gente tem que estar buscando no Senhor, que às vezes o que a gente acha que é para o outro, o Senhor quer fazer conosco. Nunca a gente pensa que vai acontecer com a gente. A gente nunca acha que o problema vai chegar na nossa casa. Mas a gente já viu tantas pregações dizendo, né? A noite chega para todos. Infelizmente, né? Não só porque é problema, claro, nós sabemos. Ontem eu falei para a Eliane que à noite que a gente passou, viemos aqui falar com ela, e eu falei, nossa, como você está tranquila. Porque a hora que ela me ligou, ela falou assim, mãe, clama, porque eu não tenho força, não consigo orar. Aí eu entrei no mistério na hora, comecei a falar assim, eu repreendei o espírito de morte, e eu não aguentava, comecei a chorar, e eu falando com Isaías, quer dizer, eu estava mais nervosa, claro, que ela tinha que segurar, porque tem hora que tem alguém que tem que estar segurando. Só que na hora de ser, eu não consegui, hoje eu despenquei. Eu falei, amanhã você vai sentir o baque, né? Claro, a gente tem a fortaleza, né? A gente tem que ser, mas tem uma hora que a gente não aguenta, né? O Senhor faz. E é isso, para a gente poder unir, né? Todo mundo unido, uma força só. A gente vai poder sair mais renovado, mais reforçado de cada problema, né? Não só o irmão Jurandir que está lá, né? Que a gente sabe que não é fácil. Imagina como é que deve estar o coraçãozinho dele, né? Pensando em tudo. Porque a cabeça da gente daí não para, né, irmãos? A gente sabe que o Senhor vai agindo, vai trabalhando. Então nós todos aqui, a gente unido, porque todo mundo tem um carinho muito grande por ele, né? Por essa família. Então a gente sabe que unido a gente vai ter a resposta. Todo mundo aqui vai passar por experiência com o Senhor, com tudo isso que Ele está passando. Porque é tão gostoso, né, irmãos, a gente sair diferente quando a gente entra na presença do Senhor e a gente poder sair e falar, Senhor, e o Senhor esticar o cetro, né, porque Ele é o nosso Rei. E Ele falar, pode vir, eu vou te receber, né? O que você quer? É tão gostoso, né, irmãos, quando a gente vai, dobra o joelho e o Senhor fala assim, estou eu te ouvindo. Fala que eu te escuto, né? É tão gostoso, irmãos, porque hoje a gente orou, a pessoa estava em casa, uma serva de Deus, a gente orando, eu senti, o Senhor falou assim, eu dobrei meu joelho, estava sozinha, fechei meus olhos, o Senhor falou assim, a minha serva vai chegar, vai estar, você vai falar para ela orar, porque vou eu falar. E aí a pessoa estava, porque ela estava junto ali, mas não estava em casa, daí quando chegou, depois a gente começou a falar, ela falou, estou sentindo a presença do Senhor aqui. E eu não falei nada. Eu estava olhando a palavra, ela sabia que eu falei que ia ministrar. Aí eu peguei e falei assim, ela falou, estou sentindo a presença do Senhor, estou querendo falar em mistério. Eu falei, pode, fala, nós estamos na presença do Senhor. E aí ela começou a falar isso, eu falei assim, olha, eu estava sentada ali, não ia te dizer, mas o Senhor falou que é para você orar, porque Ele quer falar conosco. E foi uma glória de Deus, assim. Então, quando Deus quer, não tem ninguém que impede, irmãos, não impede. Sabe, a palavra de Deus é a revelação, mas quando o Senhor quer, Ele envia, da onde tiver que vir. E o Senhor fala, o Senhor consola os nossos corações, o Senhor nos liberta, nos alivia, nos consola, né? Então é tão gostoso isso, quando nós temos presença e nós temos caminho direto com o Senhor e a gente pede, Ele estende o cetro e fala, pode entrar, pode sentar, pode falar comigo que eu estou aqui, pode escutar. Amém? Então essa é a palavra que eu queria passar para os irmãos, né? O meu ainda estava em 10 minutos, não importa, não precisa, né? Mas o que Deus tem que fazer, né? Deus falou conosco aqui, às vezes é uma maneira tão tranquila, mas o Senhor fala, eu creio que o Senhor falou nos corações. Bem de pertinho, irmãos, porque hoje, sabe, todo mundo fica, né? As pessoas que estão assim, fica apreensiva, fica com o coração apertadinho, né? A gente se entristece, a gente fica apreensivo, porque a gente não sabe que o Senhor vai agir, vai fazer, o que a gente vai passar. Talvez você chegou nessa noite e falou, eu preciso de uma oração especial. Tem algo acontecendo na minha vida que só Deus pode agir, né? Eu creio que se eu perguntar, talvez até todos possam erguer a mão, né? Porque a gente, em todo momento, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que estar buscando, né? Em todo momento sejam alvos das suas vestes, porque a gente não sabe o momento nem a hora que a gente vai precisar chegar diante do Rei, né?
Será que nós estamos preparados, irmãos? Como Esther se preparou e falou, chegou a hora, eu não tenho mais para quem socorrer. Né? Nós temos Jesus. Aqui, Esther tinha o rei. Mas nós temos o nosso rei, Deus Todo-Poderoso. É chegada a hora, irmãos, da gente falar, Senhor, será que eu estou certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou, sabe, entrando em algum atalho? Será que é esse caminho? Eu preciso mudar? O caminho me leva no caminho certo. Me faz diferente e melhor. Porque sozinha eu não consigo chegar a lugar nenhum. Nós temos que estar junto, unidos, numa força. Né? A palavra diz que a corrente, a corda, 3 nó e 3 dobra, ela é mais difícil de soltar. Né? Então vamos parar assim para pensar e a gente vê que cada dia as coisas estão ficando pior. E é verdade, porque senão a palavra fala que cada dia vai ficar pior, né, irmão? Infelizmente. Mas se a gente se unir, a gente sabe que a gente pode ser mais que vitorioso, amém? Vamos colocar em pé, que a gente possa realmente ter entrada na sala do rei, né? Que a gente possa realmente falar assim, amém? Vamos orar assim. O povo também que tá chegando aí. Então, a família toda a família dele, eles ficaram todos desesperados, né? Minha irmã chora muito, faz 4 anos que não se casa. Então, é o trabalho, agir de Deus, né? Assim que Deus tá trabalhando tudo, sabe? Ela tá vindo, já avisei ele, pra não ficar emocionado, já avisei ele hoje que ela tá vindo. É porque toda visita tem que ser chegando, né? Tem aí chegando por aí, sabe? Minha era até vai estar aqui já. Eu São Paulo, Deus, minha sogra tá vindo e os irmãos aqui. Eu falei ontem para Eliane, assim, Eliane, Deus tem um agir. Infelizmente, às vezes a gente quer de uma forma, né? A gente tem falado, tem orado, a gente pôde ter a oportunidade de estar lá, de conhecer a mãe do Dinho, uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. Não, eu também não quero ser limpeza. Tá bom, eu vou orar por você. Não, não vai mandar não, em nome de Jesus. Então a gente sabe que não é fácil quando a gente tem pessoas que não servem a Deus. Mas aprove o Senhor que tudo isso acontecesse para eles se reconciliarem, né? Deus é lindo. Infelizmente, às vezes a gente fala assim, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, porque daí, claro, nunca imaginou que pudesse chegar nesse ponto, nunca. Entendeu? Então, se está trazendo, Deus tem que trabalhar na vida dos dois, jamais vai deixar que eles fiquem brigados, né? Então, o agir de Deus é lindo, né? Como diz naquele louvor. Então, a gente sabe que não é fácil para a Eliane, a gente está aqui para ajudar ela, o que for preciso, e então que a gente possa estar unido, que a gente poder... Sabemos que a gente pode voltar orando para todo mundo, a gente já orou, o irmão já ungiu, né, os que estavam doentes, e a gente, se tiver alguém especial, a gente vai estar orando também, né, o irmão está aqui ainda, a gente vai estar orando pela Eliane, e eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio, amém, irmãos? Continue nos ajudando, a obra é de Deus, não é daqui do Jurandir, da Eliane, nós que estamos aqui, os obreiros, que têm ajudado nessa obra, mas a gente sabe que o Senhor depende de nós. Cada um que está aqui é precioso para o Senhor, amém? Vamos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Papai, para louvar e adorar o Teu nome e pedir, Senhor, fortaleza para a Tua filha, Pai. Assim como a rainha Esther, Senhor, se fortaleceu para estar diante de Ti, Papai. Ela precisa, Senhor, do Teu certo, Pai, para que ela veja, Senhor, a Tua graça, Deus, assim como a rainha Esther, Papai. Traga, Senhor, Deus querido, para ela toda a fortaleza, Deus. Revista ela com o Teu poder, meu Pai. Ela vai precisar, Deus querido, de muita força, da Tua graça, Papai, para cuidar do Teu servo, para administrar a família, Deus querido, nesse momento agora, Deus querido. Este povo que está vindo, Deus querido, a obra é Tua, Pai. Faça a obra da vida desses irmãos, Papai. Faz o Teu querido, Deus querido, repreenda a cura do inimigo. Não deixe que nada, Senhor, venha destilar, Papai. Guarda, Senhor, os filhos, guarda os netos, Papai. Guarda esse lugar, Deus, colocando os guerreiros, Senhor, nessa porta. Em nome de Jesus, vai repreender a cura do inimigo, Deus. Ajuda a tua filha, Pai. Dê a ela, Senhor, sabedoria, como tem sempre dado, Pai. Fortaleza, Deus. Mais nesse coração, Deus querido. Que ela venha, Senhor, sair daqui mais do que vitoriosa, Pai. Deus, Tu sabes, Deus querido, que ela precisa, Pai. Neste momento, Deus. Senhor, Tu é com ela, Deus.
foste com a tua serva lá em Esther, Pai. Tu és conosco, Deus. Nos dá força nesta noite, para que nós entremos na tua presença, Deus, como servos, Pai querido, preparados para, Senhor, fazer o teu querer. Em nome de Jesus, nós entregamos cada vida na tua presença e te agradecemos. Eu agradeço, meus irmãos, sim, que estão me ajudando em oração, né, que está assim, com a gente nesse momento assim, que não é fácil, né, que é difícil, mas o Senhor tem o controle de tudo, né? Tudo Ele sabe, tudo Ele faz, né, operando Ele, ninguém perde mesmo, como diz a palavra de Deus, né? E eu agradeço os irmãos, eu continuo orando por nós, que a gente precisa das orações, a gente é carente das orações, né? E a palavra que a irmã Eli trouxe hoje, Deus falou comigo na madrugada, sobre a Esther. A mesma palavra. Ele me deu o Salmo 126, me deu sobre a vida de Esther também, que nós temos que nos unir, jejuarmos e orarmos, né? Aí me falou sobre Esther e falou sobre Daniel de 3 também, né? Quando Daniel conclama o povo para orar também, né? Que orar e jejuar, nesse sentido da Esther, era o mesmo, que orar e jejuar. Então, assim, foi uma confirmação da palavra, que Deus falou comigo de madrugada. 4 horas da manhã eu estava em pé, eu li a palavra e era sobre o livro de Esther. O Mordecai, ali na mesma história. Sabe? Então, eu louvo a Deus, assim, sabe? E agradeço a Deus, os irmãos. Sexta-feira a gente está aqui, eu creio que o dia vai estar aqui. Amém. Amém. Porque Deus é fiel. Você que ele está nessa luta com você. Amém. Não se preocupe, que ele está contigo. Sempre esteve comigo, nem é agora que vai me separar. Eu creio, eu passei muitas lutas, em todas fui mais que vencedora. Em todas. Não é nessa aí que é uma enfermidade, nem que o Senhor não vai cuidar e não vai guardar. Se ele zelou no momento de aflição, que eu achei que quando eu vi ele despedindo ali, eu achei que ele não voltaria, humanamente falando. Pelo quadro que eu vi, da maneira como ele despediu. Sabe, eu achei que ele não voltaria, mas se ele chegou lá e Deus abriu a porta da UTI para ele, eu sou o médico, né? Então eu creio que Deus tem um plano. Até eu falei para ele, não temos pela cirurgia. Eu falei, porque o Senhor te sustentou até aqui. A cirurgia não é nada, ele já está lá dentro. Até o médico falou, não passe ele por plano, deixa ele pelo SUS. Né? Então está muito bem cuidado, sabe? Além de tudo, o hospital está em crise, né? Eles não têm agulha para furar, para fazer a destra. Eu tive que levar da minha casa, porque eles furam com aquelas outras agulhas que dói muito, sabe? Aí eu levei, eles não têm anestesista, sabe? É muito triste você ver um país assim, com um hospital tão bom, com um médico tão bom e tão carentes assim de instrumento cirúrgico. Eles não têm possibilidade, eles querem atender, mas não estão podendo, sabe? Então que a gente vem orar também, né? Pela presidência, né? Que investiu tanto em futebol, em tantas outras coisas e deixou os hospitais aí necessitados, né? Então que a gente vem orar para esse povo, para eles abrirem os olhos, né? Porque o povo necessita, porque os médicos são instrumentos de Deus para nossas vidas. Chega uma época que o corpo cansa, vem uma enfermidade, a noite vem, né? Para todos chega. E nós somos carentes, né? Também dos médicos lá, a gente necessita deles também. Assim que nós temos o nosso médico por excelência, que Jesus Cristo é o nosso médico por excelência, nós precisamos deles também. Uma hora ou outra precisa, assim como a esposa está lá precisando, necessitando e gostando, porque eles são muito carinhosos. Mas não tem a possibilidade de poder estar atendendo, não tem a disposição de instrumento, não tem anestesista, faltou aquele negocinho de grudar para fazer não tinha hoje para colocar, sabe? Fazer o eletro, né? Eles têm que trocar a cada instante, não tinha também. Então o médico falou, se você achar por bem, transfere para o Cruz Vermelha, que eu tenho o plano, né? Então eu falei assim, ó, tá nas mãos de Deus. Se for dar certo a cirurgia aqui ou lá, tá na mão de Deus, né? Deus prepara, Deus cuida, Deus guarda, né? E eu agradeço os irmãos. Chama o irmão Luiz Carlos, irmão, despede-nos a bênção apostólica. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, que a gente tem que estar aqui. Pronto, né? Fazer o querer do Senhor. Deus é o Senhor, confia nele, para Salmo 37. Amém? Irmãos, hoje à noite estamos vigília na termina, essas 22 horas. E amanhã Santa Ceia. Todo mundo está presente ali. É uma bênção de Deus. Eu estava lembrando uma coisa agora, que eu tinha uma vez que eu falei com Deus sobre a Bíblia diz que o homem, né, o pensamento de Deus, a Bíblia diz que nós temos uma mente de Cristo. Não é isso que eu disse? Mas um dia na minha ocasião, eu comentei com Deus, falei, meu Deus, como nós temos mente de Cristo? Se nós erramos, se nós falhamos, é isso mesmo, né? Aí eu lembrei que nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo e também o Espírito do homem, não é verdade? E aí o que acontece é o seguinte, nós muitas vezes deixamos
a palavra de Deus, deixamos então o pensamento de Deus na gaveta, no guarda-roupa, deixamos o pensamento de Deus embaixo da escrivaninha, né? E a Bíblia diz que eu tenho que viver pela fé, irmãos, né? E essa palavra aqui é a palavra da mente de Cristo, é a mente da fé, a palavra de fé, né? Então, sem fé, ninguém chegará a Deus. Então, se você deixou isso aqui do lado, não está lendo, está deixando de ler, você está deixando ali o pensamento de Deus engavetado, e você não pode ouvir isso que você não chega no céu. A palavra de Deus diz que eu vou falar nessa noite. Você está deixando essa palavra engavetada, não está lendo, não está alimentando o teu Espírito Santo, você pode estar dando o risco de não chegar ao céu. Então, aqui está a mente de Cristo. Se você lê, você vai alimentar os pensamentos de Deus que está aqui na sua mente. E a sua vai alimentar a sua vida. Amém? Descansa no Senhor, confia nele. Oramos a Deus. Amado Deus, eu te louvo para essa noite. Te louvo por ouvir nossas orações. Te louvo a tua grandeza. Te louvo por ter ponto de pregação que o Senhor está se abençoando, Pai. Eu quero pedir que o Senhor esteja nas suas mãos, Pai. Coloca, Pai, a mente de Cristo em cada coração nosso, em cada mente nossa. Porque nós podemos exaltar teu nome e engrandecer teu nome, Pai. E todas as pessoas que estão oradas, nós somos abençoadas. As pessoas que estão doentes vão sair curadas pelo poder da tua palavra, Pai. É em nome de Jesus que pessoas de ali, Pai. A mãe da tua serva que está ali doente, Pai. Eu quero pedir que o Senhor encontre ela ali, Pai. E dá a tua paz, a tua unção, Pai. Os hospitais são lotados de pessoas doentes. Peçamos, Pai, que o Senhor esteja nas suas mãos cada vida que está desesperada. Pai, guarda a tua igreja, cada passo que der, Pai. Coloca teu Filho Jesus Cristo ao lado, guardando a tua igreja, protegendo tantas desgraças que esse mundo traz a tantas pessoas. Mas eu te louvo, porque o Senhor tem nos guardado e continua guardando, Pai. Dá tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Tu dizem? Amém. Operando Deus. Quem impedirá? Ninguém. Deus abençoe.